Hoje a gente vai falar sobre o teatro medieval. No início do século IV d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial de todo o Império Romano. Já no século VI d.C., já tinha destruído grande parte da obra dramática greco-romana e os teatros foram fechados por decisão da Igreja. As principais cidades do Império ainda não tinham sido dominadas, mas a Igreja já tinha feito tudo isso. As representações estavam extremamente proibidas, e quem fizesse isso, quem representasse, quem atuasse e fizesse apresentações artísticas em público, corria o risco de ser morto. Ele colocava sua vida em jogo. Então os atores começavam a vagar por várias cidades, procurando lugares em que esse poder não fosse tão forte e onde eles pudessem se apresentar de uma forma mais tímida, sem chamar tanta atenção da igreja. Mas por que a igreja não gostava do teatro? Bom, como o teatro ocidental veio de origem grega, da religião grega, a Igreja Católica era contra os deuses da mitologia grega, que para eles são deuses pagãos. Então eles achavam melhor fechar os teatros para não correr o risco de ter uma outra religião espalhada ali pelo povo que não fosse a deles, o cristianismo. Outro motivo eram que as peças de comédia faziam críticas à igreja e tinham modos que a igreja não considerava certo. Naquela época, eram as pessoas da igreja que determinavam o que era certo e o que era errado, e não necessariamente a Bíblia. E então surgem os menestréis. Os menestréis eram artistas com uma grande versatilidade. Eles eram músicos, cantores, acrobatas, atores e palhaços. Tudo isso ao mesmo tempo. Um único artista fazendo tudo. E como faziam tudo de improviso, acabavam sendo também seus próprios diretores e dramaturgos. Ou seja, faziam tudo. Mas rapidamente eles foram descobertos, perseguidos, e aí nos séculos 8 e 9, eles já estavam praticamente extintos. Então é só no século XII, na Baixa Idade Média, é que a igreja está perdendo a sua força, então ela já não consegue mais controlar totalmente todas as manifestações artísticas, que antes eles consideravam profanas. E eles continuam achando. Só que como eles não conseguem conter o teatro, então eles resolvem usar o teatro a seu favor. E assim como os gregos usavam os temas das suas tragédias da tradição, dos seus mitos, esse teatro religioso do cristianismo tinha como fonte para suas histórias as Sagradas Escrituras. Eles usavam como fonte a própria Bíblia. No início, as apresentações aconteciam dentro das igrejas e os próprios padres é que eram os atores e representavam tudo em latim. Com o tempo, os espetáculos são transferidos para as praças públicas e aí eles começam a ser apresentados pela língua do país, para que todos possam entender, com atores voluntários escolhidos entre a população. A Idade Média não construiu nenhum teatro. Eles erguiam palcos provisórios nas praças, espalhavam alguns bancos para o povo, cobertos por uma tela imensa feita por cordas, e para os mais ricos construíam alguns camarotes, que logo depois das apresentações já eram fechados com chave. Os espetáculos não tinham muitas regras. Eles poderiam durar por muitos dias ou apenas um. As cenas eram transportadas de um local para o outro e o público seguia os padres como se fosse numa procissão. Ele também não tinha uma narrativa, porque aí entravam sermões do nada que não tinham nada a ver com a história. E eles também misturavam as cenas profundas de tragédia com cenas cômicas. Então era uma verdadeira bagunça. Mas aí com o tempo eles foram melhorando, se adaptando e começaram a usar recursos que também eram usados no teatro grego. Mecanismos que faziam aparições de santos e demônios durante a peça e também para demonstrar a realização de milagres.
E aí, com essas mudanças e esses mecanismos, as peças em si tiveram algumas mudanças e começam a ser não tão longas quanto elas eram antes. Os figurinos medievais também mudam e começam a se tornar cada vez mais luxuosos. E essas mudanças acabam agradando muito ao público, que adorava ver todos os efeitos especiais que aconteciam por conta dos mecanismos e os fogos de artifício. E então o teatro medieval foi dividido em 4 gêneros. Os milagres. Os milagres são textos que contavam a história da Virgem Maria e de outros santos, para mostrar ao povo princípios cristãos, pela encenação de um fato maravilhoso com a intervenção de um santo, que na maioria das vezes era Nossa Senhora. E assim eles ensinavam que todos os pecados podem ser redimidos pela fé na Virgem Maria. Os mistérios. Era a encenação de episódios bíblicos. Na maioria das vezes começava e também terminava com um sermão. Eram histórias de Adão e Eva, Caim e Abel e outros personagens bíblicos. É o gênero que mais se aproxima da tragédia grega, porque são pessoas nem boas e nem más que erram e acabam errando com a divindade. As moralidades. Esses textos tinham o intuito de ser didáticos e moralizantes. Seus personagens são anjos que representavam virtudes, que lutavam contra os demônios. Os demônios representavam os vícios. Em especial, eles falavam dos 7 pecados capitais. No final, os anjos sempre venciam, mas o público gostava muito mais dos demônios, porque eles eram mais engraçados e populares. Os autos. Os autos são textos que contam a história da vida de Cristo e de outros santos e mártires que morreram em nome da fé. Eram apresentações com centenas de atores e duravam vários dias, passando por vários lugares. Os textos mais famosos registrados se relacionam ao Natal, à Paixão e à Ressurreição de Cristo. Os textos medievais eram geralmente escritos por padres, então são autoria anônima e a gente desconhece os nomes de cada um. Fora da igreja, surgiu gêneros profanos. A farsa, em que o autor consegue enganar os personagens e o público. E a sottier, tipo de comédia em que todos os personagens são loucos. E então, sendo loucos, eles têm a liberdade para dizer verdades não religiosas. O termo alto também é usado para designar os textos medievais. E o autor que soube se destacar foi o Gil Vicente. Ele apareceu no finalzinho do teatro medieval, já bem próximo do Renascimento. E então, agora que você conheceu um pouquinho sobre cada um dos autos, desses gêneros que eram do teatro medieval, então eu proponho que você dê uma pesquisada em obras, pinturas que mostrem a Idade Média, para você entender como eram as roupas, como eram as pessoas, entender como era aquele período. E então, com base no que eu te falei sobre o teatro, você vai criar um desenho, também se inspirando nas obras que você viu. Você vai fazer um desenho do que você imagina que foi esse teatro. Como era o palco, como eram as roupas, como era o público que estava assistindo, eles ficavam de pé, eles ficavam sentados, como era a roupa deles, como eram as expressões deles, como era esse teatro, tanto na perspectiva do palco quanto na do público. E não se preocupe se você não é um grande desenhista, não tem problema. O que é importante aqui é você imaginar e se inspirar nas obras e mostrar tudo que você pensou, todas as suas ideias no desenho. Não importa se o traço é perfeito ou não, não importa. Só precisa que você seja claro nas suas ideias, tudo bem? Também não adianta ficar olhando as imagens que eu coloquei aqui no slide, tá bom? Você tem que ir atrás de outras imagens, de outras obras, tudo bem? Então, é isso. Tchau!